Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, começando mais uma semana e vamos aqui falar de Vasco da Gama, o Vasco que decepcionou mais uma vez no final de semana, né? Eu não voltei aqui desde o pós-jogo contra o Juventude, ontem não gravei vídeo, domingo fiquei off, confesso que porque eu queria me desligar um pouquinho do Vasco, tá? Não queria ficar falando de Vasco depois dessas 3 derrotas seguidas. Imagino que você também não estava com muito saco, né, para ficar escutando sobre Vasco, procurando coisas sobre Vasco. Então, dei aquela pausa estratégica, né, para curtir o domingo e não me estressar com coisas relacionadas ao Vasco da Gama. Mas volta a semana, a gente tem que trabalhar, né? Vamos lá. Começando aqui a segunda-feira, uma boa segunda-feira para você. Que seja uma semana aí cheia de realizações pessoais e profissionais. Vamos falar de Vasco da Gama, vamos escutar aqui Felipe Coutinho falando sobre o momento do clube. Vamos escutar aqui Craque Neto detonando Fernando Diniz. Enfim, falaremos sobre Nenê também, que fala sobre voltar ao Vasco da Gama. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco foi derrotado jogando contra o Juventude no sábado, né? 3-1, uma partida vergonhosa, né? Você perder para o 19º colocado jogando em casa, saindo na frente, é uma vergonha. Não tem outra palavra que define. Foi uma vergonha a atuação do Vasco contra o Juventude. E o Vasco praticamente deu adeus, né, a qualquer chance de se classificar para a Copa Libertadores do ano que vem através do Campeonato Brasileiro, né? Agora o Vasco é o 10º colocado no campeonato e se distanciou ali do G7, né? Para ir para a Libertadores esse ano, o Vasco vai ter que buscar através da Copa do Brasil, onde o Vasco está na semifinal contra o Fluminense. Mas o momento é preocupante, né? Eu sinto que o torcedor do Vasco, que estava muito confiante nessa Copa do Brasil, eu me incluo nessa, o torcedor deu aquela... tá num momento de desconfiança, né? Porque afinal de contas, se o Vasco jogar como vem jogando nas últimas 3 partidas, não vai conseguir passar nem do Fluminense, né? Enfim, complicado, meus amigos. A gente foi do céu ao inferno assim muito rápido. 4 vitórias seguidas, o time lá em cima e do nada despencou, né? Foi lá para baixo com 3 derrotas seguidas. E o Vasco agora tem aí uma sequência complicada, né? De 2 jogos fora de casa. Contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, contra o Bahia, lá em Salvador. 2 jogos dificílimos, né? Com toda certeza. O Vasco que não costuma se dar bem jogando fora de casa contra Grêmio e contra Bahia. Mas vamos escutar aqui Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que falou ali após a derrota, né, do Vasco contra o Juventude. Ele fala ali sobre o momento do time, sobre a cobrança, né? Em cima dos jogadores, sobre a cobrança interna ali no Vasco também, enfim, uma espécie ali de um desabafo também de Felipe Coutinho. Confira só. Existe a cobrança de participar em gols, a primeira delas vem de mim, né? Claro que eu quero participar de gols, fazer gols, dar assistência, e trabalho pra caramba pra isso. Infelizmente, de repente não vem saindo como você falou aí, mas o que eu posso fazer é trabalhar, eu me dedico pra caramba sempre, e isso não vai mudar em nenhum momento. Eu acho que ainda mais agora, que é um momento difícil, eu acho que cada um, quando chegar lá no nosso CT, vai dar a vida para reverter essa situação. Trabalho, a gente tem que seguir trabalhando forte, cada um se dedicando ainda mais, né, do que o que a gente vem fazendo. Claro que a Copa do Brasil ainda está longe, a gente conseguiu a classificação para a semifinal, um passo muito importante para a gente, para o clube, para o grupo. Mas a gente tem 5 jogos no Brasileiro que são muito importantes. Como sempre falo quando eu passo aqui, a gente precisa subir na tabela, precisa melhorar. E, bom, agora é difícil falar nesse momento, né? Mas é aprender com os nossos erros e estar junto como equipe, trabalhar mais e
tá cada vez mais focado para buscar as vitórias. E acredito que nesses 5 jogos que faltam a gente tem que encarar, como eu sempre falo, tem que encarar como final. O objetivo de classificar direto ficou um pouco distante depois dessas 3 derrotas, mas a gente tem que encarar cada jogo como uma final, lutar até o fim, buscar a vitória como a gente tentou de certa forma hoje. E enfim, a semana é muito difícil realmente, temos os resultados, jogamos abaixo do que a gente vinha jogando nesses jogos. A crítica a gente tem que saber escutar, porque a gente realmente não jogou da forma que a gente vinha jogando, cometemos erros e a gente tem que saber aprender com isso para poder buscar os resultados. A gente tem mais 5 jogos, se não me engano, 5 jogos. A gente precisa melhorar, evoluir. E eu acredito que com isso ter humildade, saber reconhecer os erros e trabalhar. Só complementando, falta de humildade não é o problema do Vasco? Não, falta de humildade, acredito que não tenha passado isso por ninguém. Todo mundo ali trabalha firme no dia a dia, a gente se cobra bastante, a gente se cobrou muito hoje no vestiário mais uma vez. Como eu falei, a gente tem que saber aprender com os erros, aprender com o jogo de hoje, para a gente poder voltar ao caminho das vitórias. Quem também falou após a partida foi Nenê. Nenê, que é muito querido, né, pelo torcedor vascaíno, tem uma passagem muito bacana pelo Vasco. E o Nenê tinha tudo certo para trabalhar no Vasco depois que encerrasse a sua carreira, né? Era uma coisa que estava acertada com a 777. Mudou a diretoria, agora o Nenê não sabe, né, se quando ele encerrar a carreira, parar de jogar, se ele vai trabalhar no Vasco da Gama. E ele fala, né, sobre isso após a partida, disse que vai conversar, né, que ama o Vasco, que está na torcida pelo Vasco na Copa do Brasil e que quando ele pendurar as chuteiras, ele vai conversar com a direção atual. Confira só. Copa do Brasil não dá para... a torcida é uma Copa do Brasil, com certeza, Vasco. E isso é uma coisa que a gente tinha conversado, né? Agora era outra diretoria, um outro pessoal, e aí eu ainda não conversei com ninguém. Mas, quem sabe, né? Vamos deixar aí o futuro em aberto, mas com certeza... Vocês sabem do meu amor pelo Vasco, mas é claro, o meu momento agora a gente tem que focar e pensar na salvação do nosso juventude, que é realmente o foco principal no momento. E aí, você acha uma boa Nenê trabalhando no Vasco após encerrar a carreira? Será que o Nenê encerra a carreira esse ano? 2026 ele tá aí já fora, né, do futebol, trabalhando em outra área? Eu, conhecendo o Nenê, eu acho que ele joga mais um aninho, hein? Acho que o Nenê vai querer jogar mais um aninho, mas deixa a sua opinião aqui nos comentários. Bom, e agora coloquei essa camisa lindíssima aqui do Vasco de raiz portuguesa para falar da Você Português. Se você, assim como o Vasco da Gama, seu clube do coração, também tem origem portuguesa, você pode ter direito à cidadania, sabia? Bom, talvez você tenha origem portuguesa e nem saiba. É aí que entra a Você Português. Dá uma pesquisada no seu sobrenome. Se o seu sobrenome tem origem portuguesa, italiana ou espanhola, você pode ter direito à cidadania e a Você Português te ajuda a conquistar o seu direito. A Você Português é um escritório especializado em cidadania portuguesa, espanhola e italiana e já atendeu mais de 4.000 famílias com 100% de aprovação nos seus processos. E o melhor, a análise inicial do seu caso é totalmente de graça. Se você conseguir cidadania, você e sua família podem morar, trabalhar ou estudar legalmente em qualquer país da União Europeia. Isso significa abrir portas para um novo futuro sem abrir mão das suas raízes. Bom, o QR Code está aparecendo na sua tela e tem o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode solicitar a análise inicial do seu caso totalmente de graça. Procure a Você Português. Meu amigo e o craque Neto, apresentador da Band, que algumas vezes já se declarou ali vascaíno, né? Disse que no Rio de Janeiro torce para o Vasco, que a esposa dele é vascaína. O craque Neto perdeu a paciência com o treinador Fernando Diniz, tá? Deu ali uma desabafada forte na rede social. Enfim, confira o que disse o craque Neto. Eu falo para vocês, tem nada contra o Fernando Diniz, mas também nada a favor, sacou? E cada um pensa do jeito que quiser, e cada um analise do jeito que quiser. O Fernando Diniz, ele não é treinador para Vasco da Gama, para Corinthians, para Flamengo. Cara,
É a terceira derrota consecutiva e você não enxerga absolutamente nada do time dele. E é uma mentira, porque vocês que falam do dinizismo, que para mim é uma besteira tremenda, a falta de organização, a falta de vontade, essa conversa, olha, eu quero fazer o cara melhor, eu quero fazer ele como homem. Não, meu irmão, quem tem que fazer como homem é meu pai e a mãe. É a estrutura. Não é um clube de futebol que sempre tratou muito mal os jogadores. O clube de futebol, ele quer que você jogue, que você trabalhe, que você faça gols, que você defenda, que você seja campeão. E é isso que é um time grande. Essa conversinha mole engana a trouxa pra mim. Porque é absurdo, absurdo. O que esse cara tem de moral foi pra seleção brasileira. 3-1 pro Juventude. E aí, concorda com o craque Neto? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!